São 8 horas e 14 minutos. Vamos seguir aqui com as notícias. O senador Marcos Duval, do Podemos, deve depor à Polícia Federal por suposta obstrução de justiça. O congressista é suspeito de realizar publicações nas redes sociais que expõem o delegado Fábio Chor, principal responsável pelas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há data para o interrogatório. Em entrevista, Duval disse que virou palhaçada a tentativa de intimidá-lo e que não irá se curvar, ao que definiu como violação à imunidade parlamentar assegurada pela Constituição Federal. Segundo o senador, a Advocacia da Casa Alta entrará com uma ação contra o delegado e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Duval será interrogado pela Polícia Federal na investigação que apura ataques e ameaças a delegados da corporação. A investigação aponta que o senador usou suas redes sociais para atacar um delegado da Polícia Federal e compartilhar postagens da filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio com ofensas e exposições de dados desse investigador. Abrigado por escolha própria no Senado, depois de ter suas contas bancárias por descumprimento de ordens judiciais, Marcos Duval declarou que dorme no prédio da instituição por medo de ser assassinado e não ter condições de pagar as despesas de seu imóvel funcional. Guia Zambuja, senador Marcos Duval, está atacando e ameaçando delegados da Polícia Federal? Pois é, então, Rafael, esse Marcos Duval, um senador, se não me engano, do Espírito Santo, ele é um elemento absolutamente instável emocionalmente. Ele teve já problemas sérios. Em fevereiro do ano passado, de 2023, ele chegou a falar no YouTube, depois isso foi noticiado pelo Brasil inteiro, que o Bolsonaro tinha pedido a ele para gravar o Alexandre de Moraes, para ver se conseguia uma confissão do ministro Alexandre de Moraes de que ele estava tentando interferir nas ações políticas do bolsonarismo. Ele chegou a falar isso no YouTube, depois isso foi propagado para todos os cantos. E aí deu uma sumida. Aí agora vem aí, usando as redes sociais para continuar coagindo, ameaçando delegados da Polícia Federal. Isso não é só ele. Existe um inquérito, justamente esse inquérito da PET 2404, lá no relatório, eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e no relatório é justamente isso, a coação e ameaça aos delegados da Polícia Federal que justamente estão investigando essas milícias digitais que levaram, inclusive, à tentativa de golpe de Estado no Brasil. E o Marcos Duval é uma peça dessa engrenagem toda aí que tenta movimentar essa desinformação, essa violência na política, enfim, tudo isso de mais feio que está acontecendo por aí. Tem outro caso também daquele deputado do Rio de Janeiro, que está preso, pegou uma cadeia de 10 anos, o Daniel Silveira, está preso lá também justamente pelo uso também da internet, das redes sociais, para atacar o ministro Supremo. Naquela época, no caso, era o ministro Fachin, que foi duramente atacado pelo Daniel Silveira. E hoje está lá preso no Rio de Janeiro, 10 anos de cadeia. Então, esses senadores e deputados têm que entender que eles não podem usar o mandato deles, sob a alegação que eles têm a proteção do exercício do mandato, para cometer crimes, seja pessoalmente, seja virtualmente pelas redes sociais. Então, esse Marcos Duval é um homem perdido. Acho até difícil que se reeleja nas próximas eleições, viu? Cairo Montelo, Marcos Duval é uma peça da desinformação e da violência política no Brasil? Claro que não, Rafael. Eu fico triste, assim, extremamente resignado de ver instituições sérias como a Polícia Federal utilizando todo o seu aparato, toda a sua estrutura, todo o seu pessoal para investigar um senador da República, que tem como uma das suas atribuições fiscalizar o Estado. E fiscalizar o Estado, dentro disso, é fiscalizar o funcionário público. Fiscalizar o delegado, fiscalizar o policial, fiscalizar o deputado federal, fiscalizar o presidente, fiscalizar o ministro. Um dos papéis de parlamentares, o poder de falar, é você ter a liberdade de você poder opinar. E através da crítica, a fiscalização, aquele olhar astuto, atencioso, aquela crítica, aquela fiscalização, ela faz parte também de um controle social. Para saber, para a gente conseguir mensurar e punir e buscar meios e mecanismos quando há excessos, quando algo é extrapolado, quando algo está indo de forma incorreta, de forma ilegal. Da mesma forma, quando tínhamos o presidente Bolsonaro e diversos parlamentares da esquerda, eu nem gosto muito dessa expressão atacar. O que é atacar? Ele foi para as redes sociais e provavelmente ele fez uma crítica ao delegado.
Provavelmente ele fez uma crítica à investigação, fez uma crítica a um posicionamento, talvez, do delegado. E isso é normal. A gente não pode punir as pessoas por terem posições e opiniões. Ainda mais um parlamentar que possui uma imunidade parlamentar. Artigo 53 da nossa Constituição. Então, assim, é uma perda de tempo, uma perda do dinheiro público, a Polícia Federal utilizar toda a sua estrutura para investigar um senador. Agora, o senador foi lá no Twitter, foi lá no Instagram dele e falou: nós vamos assassinar, nós vamos matar, nós vamos perseguir até o fim. Claro que não. Eu cheguei a ver algumas das críticas deles com relação ao STF e o ministro Alexandre de Moraes, eram críticas pontuais, eram críticas de discordância, eram críticas de tipo assim, um dia você vai prestar contas à justiça. Isso é atacar? Pode Rafael, prosseguir. eu só queria fazer uma observação, porque eu fico assim realmente um pouco impressionado com essa tentativa reiterada de pessoas da direita de tentar apagar a história. Esse Marcos Duval, ele é praticamente um bandido. Olha o que ele fez. Ó. Uma série de mensagens do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, denuncia uma tentativa do ex-presidente Bolsonaro de realizar um golpe de Estado. De acordo com os relatos do próprio parlamentar, no dia 9 de dezembro de 2022, Bolsonaro e alguns aliados, entre eles Daniel Silveira, participaram de uma reunião para planejar o golpe. O objetivo era anular o resultado das eleições e impedir a posse do presidente Lula. Isso está no telefone dele, nas conversas de WhatsApp dele, apreendidos pela Polícia Federal e que fazem parte de um inquérito policial. Pega o seu celular e pega suas mensagens. Não foi você que escreveu? Foi você que escreveu. Ele tentou dar um golpe de Estado junto com Jair Bolsonaro e companhia limitada. E deu no que deu. Esse tipo de gente não pode nem ser senador da República. Não tem imunidade parlamentar para esse tipo de conduta de bandido. É cadeia, papuda neles, é o que eles merecem, para nunca mais na história do Brasil tentarem dar um golpe de Estado. Olha só, na nossa Constituição, o artigo 53 diz assim: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Se você não concorda, primeiro você vai lutar lá no seu parlamento, você vai lutar lá com deputados e senadores para apresentar uma emenda à Constituição e alterar esse artigo. É um artigo constitucional. Ô, Cário, você é advogado. Deputados e senadores são invioláveis. É o que está escrito. Não existe interpretação. É claro, é Cário, notório. você é advogado, a lei, ela é interpretada, ela não é uma lei positivista. Portanto, você é advogado, você sabe, só um pouquinho. Aqui não é subjetivo. Daniel Silveira usou o mesmo argumento. Daniel Silveira usou o mesmo argumento no julgamento criminal. Está em cana. O Supremo suplantou isso. Você tem imunidade, cara, só um minuto. Você tem imunidade no exercício do seu mandato. Extremamente objetivo. Ali, não é exercício do mandato, é tentativa de golpe. É cana mesmo. Não tem imunidade parlamentar para bandido. Quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente. Não concordo? Ok, vamos conversar com o Congresso Nacional e o Congresso Nacional faz essa alteração. Isso está na nossa Constituição, preceito máximo regimental do nosso país. Você está desinformando a população. Não estou desinformando. Isso é o seguinte. Vamos falar cada um de cada vez. Não, peraí, é porque na opinião do meu colega é desinformação. Não é minha, do Supremo. Não, é a sua opinião, desculpa. Não, é do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, na minha opinião, está, e não é minha opinião, é claro, abre aí, Constituição Federal do Brasil, artigo 53, inviolável, imunidade. Ah, mas Daniel Silveira, decisão ilegal. Decisão contrária ao que está na Constituição. Se você não concorda, parlamentares precisam alterar a nossa Constituição. Agora, o STF não pode, aquele que deveria proteger aquilo que está na nossa Constituição, não deveria desrespeitar o mandamento constitucional. Vai lá, conversa com parlamentares, deputados e senadores, altera a Constituição e decide conforme aquilo que está escrito na nossa Constituição. A regra é extremamente clara. Posso falar? Para a gente encerrar, então, Gui. Para a gente encerrar, a desinformação não vai acontecer. Quero deixar claro para vocês, sou advogado há mais de 30 anos, conheço bem isso. A lei, ela não pode ser positivista. A lei é interpretada aos casos e às circunstâncias. Portanto, o parlamentar que comete crime, ele não pode usar o argumento de imunidade parlamentar previsto na Constituição para se isentar do crime. Isso é uma falácia. Isso não existe. Tanto que o Daniel Silveira era deputado federal e o Supremo condenou à prisão. Está preso lá no Rio de Janeiro, 10 anos de cadeia, por tentativa de golpe de Estado. Portanto, não é assim que funciona, gente. Não pode cometer crimes, parlamentares ou não parlamentares. Quando a gente usa esse argumento da interpretação, eu utilizo a lei para perseguir aqueles que são meus opositores e eu utilizo a lei para proteger aqueles que estão na minha base. É assim que funciona. A lei é clara. Existe, sim, interpretações em momentos específicos quando não existe uma definição clara. É uma definição subjetiva, depende de análise de função social, análise econômica, etc. Aqui é extremamente claro e extremamente objetivo. Vamos registrar as participações de alguns internautas, telespectadores. O Wilson Pereira está dizendo que o Marcos Duval é igual a
todo mundo que se diz patriota e da extrema-direita. Fazem bagunça e depois se fazem de vítima. O Pedro Araújo está dizendo aqui que quando os homens perderem a vergonha, quem vai mandar no Brasil são os bandidos. Também participação no nosso WhatsApp, 99109-5099. A primeira é aqui do Ramiro Bessa, sempre ligado conosco. O Ramiro está dizendo que é tudo armação. É tudo armação o senador contra o senador Marcos Duval. Se os senadores não se posicionarem logo, vão ser amordaçados. Todos pelo judiciário estão ali vivendo uma ditadura, na opinião do Ramiro Bessa. O Almir Pinheiro está dizendo que quem está mandando no país é o Alexandre de Moraes. Está na bronca aqui com o Alexandre de Moraes. Então, o Almir Pinheiro, mande também a sua opinião, 99109-5099. Estamos ao vivo também no canal da TBC no YouTube.